todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, eu quero deixar uma palavra no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. É a história de Naamã. E eu quero intitular essa mensagem: Naamã, o homem curado por dentro e por fora. Presta atenção nisso. Esse versículo, o capítulo 5 e o versículo 1 diz assim: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, é um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dará livramento aos sírios. Era esse homem varão, homem valoroso, porém leproso. Amém? Eu gosto de detalhes. E esse primeiro versículo vai me mostrar 4 qualidades de Naamã. A primeira qualidade é: Naamã é chefe do exército do rei da Síria. Em outras palavras, na Síria só tem um homem que é maior do que Naamã, é o rei. Depois do rei, é Naamã, o homem respeitado. A Bíblia diz que ele é um grande homem diante do seu Senhor. Chefe, um grande homem diante do seu Senhor, de muito respeito e valoroso. 4 qualidades. Porém, leproso. A Bíblia vai dizer que esse homem ele sai da terra de Israel e ele pega uma menina cativa e leva para sua esposa. E eu queria que você imaginasse comigo essa menina. Ela não tem nome, a Bíblia só diz a menina de Israel. Ela é um anonimato. É uma pessoa que não tem nome, mas uma pessoa fundamental na cura, na vitória de Naamã. Essa menina, ela é levada cativa. E essa menina, ela tem tudo para ser revoltada com Naamã e com Deus. Por quê? Primeiro, ela é crente. Ela serve a Deus. E Deus permite que Naamã o leve preso para dar de presente à sua esposa um mimozinho, um presente. Aquela menina, quando sai de Israel, ela não tem o direito de se despedir das suas amigas, do seu pai. Não dá tempo de pegar, eu vou arrumar a minha roupa, eu vou levar meus calçados. Não dá tempo. Eles pegam cativa e levam. E essa menina, ela tem tudo para ser uma menina revoltada com Deus e com Naamã. Porém, essa menina, eu acredito que ela conhecia um versículo que eu amo demais, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, e o versículo de número 28 diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Só até aqui para a nossa meditação. Então, o versículo está deixando claro: todas as coisas. Não é umas coisas e outras não. Todas as coisas contribuem, seja ruim ou má, ela contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Eu imagino aquela menina, ela convivendo na casa de Naamã. E ela tem que conviver com um leproso. E a lepra de Naamã não pega nessa menina. Mas a fé dessa menina pega em Naamã. Por quê? Porque quando essa menina, quando Naamã levou essa menina para dentro da sua casa, ele levou uma crente, convertida, entrega a Deus. E quando ela entra dentro da casa de Naamã, ela entra com o evangelho. E o que é que essa menina representa? Essa menina representa o evangelho. E o que é evangelho? O evangelho simboliza boas novas. Se você abrir a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1, e o versículo 15, vai falar desse evangelho. Ou então Marcos 16 e 16.
a Bíblia vai falar desse evangelho que transforma, boas novas. Naamã era um cara que estava desesperado, era um capitão que ganhava todas as batalhas onde ele passava. Mas quando chegava dentro de casa, que tirava a sua farda, estava lá a vergonha, estava lá a doença, estava lá a tristeza. Por quê? Aquele homem também representa quem? O mundo sem Deus, o mundo doente. Aquele homem representa o homem pecador. Mas a Bíblia vai dizer que essa menina, ela diz, chega para sua senhora e diz assim: Oxalá que o meu Senhor estivesse em Samaria, aonde há um profeta de Deus. Ele poderia restaurar a sua lepra. E ele dá crédito o que essa menina de Israel fala. E ele chega para o rei da Síria e diz assim: a menina de Israel diz que se eu for lá em Israel, em Samaria, há um homem de Deus, profeta Eliseu, ele pode restaurar a minha lepra. Ele conta a história para o rei da Síria, só que o rei da Síria parece que não entendeu direito, e ele escreve uma carta, mas ele não escreve a carta para o profeta. Ele escreve essa carta para o rei de Israel. E quando o rei de Israel lê a carta: envia o meu servo Naamã para que tu restaure ele da sua lepra. A Bíblia vai dizer que o rei agora ele rasga suas vestes e diz: por acaso sou eu Deus que posso dar vida ou matar alguém? E ele indaga com aquelas palavras, mas a Bíblia vai dizer que essas palavras chegaram aos ouvidos do homem de Deus, o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu disse: fala para o rei, por que ele rasga as suas vestes? Deixa vir a mim e saberei que há profeta em Israel. E a Bíblia vai dizer que quando aquele homem ele chega na casa do profeta, do homem de Deus, ele pensa que o homem de Deus vai receber ele com bajulação. Mas o homem de Deus manda o servo dele dizendo assim: diz a Naamã que vai no Rio Jordão e lava 7 vezes. Aquele comandante, ele ficou muito indignado. E como eu vou dar 7 mergulhos no Rio Jordão? Em Damasco não tem um rio Abana e Farpá que tem as águas cristalinas. Eu vou dar 7 mergulhos no Rio Jordão, água suja, água barrenta, e vai voltando indignado. Mas entra mais outro personagem, sem nome, mas importante. Um dos soldados de Naamã chega para Naamã e diz assim: meu pai, se o homem de Deus tivesse pedido coisa maior, você não faria? Que custa você dar 7 mergulhos no Rio Jordão? E ele disse: é mesmo. E eu fico imaginando Naamã. Quem é Naamã? Naamã era um cara orgulhoso. E o orgulho é como uma roupa íntima. É a primeira que entra e a última que sai. Mas Naamã teve que se despir desse orgulho para que Deus lhe desse vitória. Por quê? Você lembra que Jesus, que é Jesus, foi batizado no Rio Jordão. Agora, quem é Naamã para que não desse 7 mergulhos no Rio Jordão? Quando a gente vê o capítulo 5 e o versículo de número 14, lá está o milagre de Naamã. A Bíblia diz que ele deu 7 mergulhos e quando ele dá o último mergulho, ele levanta como pele de criança. Se fosse no dia de hoje, as mulheres iam amar dar um mergulho no Rio Jordão para sair com a pele de criança. Mas a Bíblia vai dizer: eu amo demais, a história é linda. E eu fiquei um certo tempo parado até esse capítulo 14, um milagre de Naamã. Mas
quando eu fui meditando no versículo de número 15, eu vi uma coisa extraordinária. A Bíblia vai dizer que ele conhece o Deus de Israel. E ele disse, a partir de hoje, eu não servirei mais a outros deuses, senão ao Deus de Israel, o Todo-Poderoso. E ele chega para o homem de Deus. Olha que coisa linda. Você lembra quando Naamã ele chega na casa de Eliseu? Eliseu não recebe ele. Por quê? Porque ele vem leproso. Porque ele vem sujo. Quem é Naamã? Naamã representa o mundo com a lepra. Mas Eliseu representa Deus. Aí quem é o Rio Jordão? O Rio Jordão simboliza Jesus. E Deus disse o quê? Ou mesmo Eliseu disse o quê? Vai no Rio Jordão, dá 7 mergulhos, se limpa e vem até mim. Presta atenção que da primeira vez, Naamã não recebe. Eliseu não recebe Naamã. Mas na terceira, quando ele volta, curado, a Bíblia vai dizer que o homem de Deus Eliseu, ele recebe ele. E ele agora chega e diz assim, eu sirvo ao rei da Síria. E o rei da Síria, ele serve a outros deuses. A Rimon. E quando eu chegar lá, eu vou ter que entrar no templo de Rimon. Eu vou ter que me curvar diante, quando o meu Senhor se prostrar, eu tenho que me prostrar diante dele. Porém, o meu coração não está mais lá. Eu quero uma mula com terra de Israel, porque a partir de hoje eu vou fazer o meu altar e eu só me inclinarei ao Deus de Israel. Olha o trabalhar de Deus, uma coisa linda. Como Deus é maravilhoso e Deus não deixa algo incompleto. Porque quando eu leio o capítulo 1, o versículo 1, eu vejo Deus dando vitória a esse homem sem ele conhecer. Mas quando chega no versículo de número 15, Deus se dá a conhecer a esse homem. E a partir de agora esse homem se alinha com o propósito de Deus. E ele só serve ao Deus de Israel. Que você talvez possa estar perdido. Talvez você esteja doente. Esteja desenganado. Mas eu quero profetizar que como Deus chegou na vida desse homem, por intermédio dessa menina sem nome, através desse soldado que dá uma palavra branda, e ele reconhece, ele dá 7 mergulhos. Assim, Deus fará na tua vida o grande milagre. Que Deus lhe abençoe e se volte para Jesus. Amém.